Sandra Costa Saldanha, diretora do Nacional dos Bens Culturais da Igreja, diretora do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, e também o padre Joaquim Ganhão, que é diretor do Museu Diocesano de Santarém. Hoje vamos falar sobre museus, antecipando um pouco o Dia Internacional dos Museus, que se celebra dia 18 deste mês. Eu gostava de perguntar à Sandra Costa Saldanha a importância da celebração deste dia, concretamente. Bom, os dias que são particularmente consagrados ao património, e são vários durante todo o ano, são sempre muito relevantes, naturalmente. Este ano assumem uma importância que é evidentemente maior, e a importância prende-se com uma circunstância muito simples, que é a de articular de uma forma mais eficaz e de articular de uma forma mais incisiva os museus, no caso do Dia Internacional dos Museus, com os públicos e no caso particular dos museus da Igreja, com as comunidades onde se inserem, evidentemente também, por toda a relação que naturalmente procuram potenciar ao longo do ano, mas ganhando um destaque especial e muito particular nestes dias, e portanto o Dia dos Museus neste ano 2020 será com certeza da maior importância para estas instituições que têm estado encerradas ao público e desenvolvendo um trabalho nem sempre visível de bastidores. E para ti, Joaquim Ganhão, que és diretor do Museu Diocesano de Santarém, é importante celebrar, apesar de estarmos a viver este tempo de pandemia? Sem dúvida que é importante celebrar, até porque os museus são realidades vivas e cada vez mais os temos de entender como realidades vivas e, sobretudo, são realidades que dão uma oferta significativa e acrescida, digamos assim, mesmo nestes tempos em que temos andado mais confinados, são uma oferta de beleza e ao mesmo tempo de memória para as pessoas. Por outro lado, são lugares de preservação também do património e de identidade e de cultivo da memória. E nesse sentido, a celebração deste dia acaba por ser também um estímulo e uma oferta, e ao mesmo tempo, digamos assim, um alerta às comunidades para estas realidades que têm. Sobretudo um museu como aquele onde eu me situo, que é um museu pequeno, um museu que não está nas grandes cidades, que não está nas grandes capitais e nos lugares de maior movimento. De facto, dizer que aqui estamos, existimos, vai ser uma felicidade para nós podermos abrir as portas ou reabrir as portas neste dia internacional e ao mesmo tempo um desafio grande, porque a hora que vivemos traz-nos desafios acrescidos para podermos abrir as portas em segurança, porque disso se trata também, porque preservamos memória e temos de preservar também saúde neste momento, com tudo aquilo que são os desafios que a hora presente nos traz. E, concretamente no Museu de Santarém, o que é que vai acontecer? Bom, aqui neste momento, dado o confinamento em que temos estado e as contingências todas que todos sentimos, não apenas nos museus, mas por todo lado, efetivamente que temos de responder a isso em dois tempos. É um ritmo claramente binário neste momento. Primeiro, aquilo que gostaríamos de fazer e que tínhamos previsto fazer, e aquilo que não podemos fazer, porque o próprio tema do dia, neste ano em que celebramos o 40º aniversário deste dia, seria Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, e nós fomos trabalhando isto com os nossos serviços e procuramos juntar, com o apoio técnico da Associação Incluir, procuramos pensar num programa para este dia, que era convidar as pessoas com dificuldades de facto a virem ao museu e a fazerem uma experiência muito peculiar enfim, reproduções táteis de algumas peças e de património da Catedral e do museu. Pois este projeto que tínhamos para este dia
não é possível levá-lo a cabo, como todos compreendem, e dada a natureza destas atividades que seriam repetidas não apenas neste dia, mas pelo menos mais 2 dias a seguir, até ao final do ano, não será possível para já a sua realização, mas penso que o grande feito, a grande notícia, de certo modo, deste dia vai ser podermos abrir as portas e podermos acolher com as devidas cautelas e seguindo sempre as normas da DGS o público que nos queira visitar. E para ti, Sandra, que és diretora nacional deste Secretariado dos Bens Culturais da Igreja, também compete um pouco motivar os diretores e estes responsáveis. Nestes últimos meses, as instituições museológicas em Portugal têm, de um modo geral, têm-se ultrapassado na realização de iniciativas, procurando com criatividade atingir essa meta fundamental de um museu, que é a relação com o público. Não sendo possível termos público, há todo um novo cenário que se coloca às instituições e que as tem obrigado claramente, enfim, a inspirarem-se e a excederem-se até num conjunto de iniciativas que têm sido sobretudo iniciativas online e que visam fundamentalmente este aspecto muito importante e que é muito importante também para a Igreja, evidentemente, que é procurar uma comunicação permanente. Enfim, existem vários exemplos, posso elencar um que tem sido recorrente. A Diocese de Viseu, por exemplo, tem há mais de um mês lançado uma exposição online que intitula de Diário de Grandes Viagens e diariamente sempre nos dá a conhecer algum do seu património, justamente indo ao encontro daquela que é uma outra meta fundamental dos bens culturais da Igreja, que é essa articulação com a sua missão primordial e como esta, enfim, outras iniciativas têm vindo a concretizar-se nestes últimos meses e que vão, enfim, agora procurar, ao encontro dos museus mais especificamente, materializar de novo e com as devidas precauções a partir do dia 18 de maio. Podemos então dizer que nestes tempos de confinamento os meios digitais ganharam uma nova preponderância. Sim, sem dúvida nenhuma. Todos nós admitimos e sabemos de longa data que os meios digitais são fundamentais, mas agora são absolutamente obrigatórios porque são a nossa única janela e são a nossa única possibilidade de comunicação. E a comunicação do património da Igreja é fundamental. É fundamental não só para o seu conhecimento, é fundamental para a sua valorização, é fundamental para a sua preservação. Esta redescoberta do património da Igreja só pode ser feita de facto com uma comunicação eficaz. Mas eu gostava de acrescentar também o imenso trabalho que não é ainda visível, que este tempo tem também permitido, um trabalho de bastidores, um trabalho que tem ajudado a consolidar muitos projetos em várias dioceses do país e que com toda a certeza até ao final do ano começará a dar os seus frutos. E tem possibilitado de facto, por ser também um momento de reflexão em que todos nos obrigamos a parar de algum modo, a ponderar, enfim, com outra perspectiva e com outra visão, muitos projetos, alguns já parados, outros a andar mais devagar e que agora estão a ganhar um novo fôlego justamente neste período para poderem então ser tornados públicos muito em breve. Padre Joaquim Ganhão, o Museu Diocesano de Santarém também apostou nestas novas tecnologias e nos meios digitais? Eu, neste sentido, aproveitava a palavra da doutora Sandra para dizer, antes de mais, penso que é justo que se diga aqui e se reforce aquilo que a Sandra dizia deste trabalho que os nossos técnicos têm estado a fazer neste tempo de confinamento. Ninguém atirou a toalha ao chão, desculpa a expressão, mas antes pelo contrário, tenho sido testemunha de vários ecos que me têm chegado de trabalho muito importante que está a ser feito. Nós ainda no âmbito deste dia
não podemos avançar com a atividade que referi, mas em parceria com a Câmara Municipal de Santarém, a empresa Viver Santarém, vamos lançar também um pequeno vídeo que vai proporcionar aos públicos, digamos assim, no mundo digital, uma visita ao nosso museu e também, e sobretudo ao nosso museu com as novidades que ele, desde setembro, também oferece ao público. Mas, enfim, são tudo realidades que nos interpelam neste momento. Nós precisamos de redescobrir, de facto, e de nos reinventar para poder chegar às pessoas. Por outro Então lado, podemos dizer, desculpa interromper, Joaquim Ganhão, os museus vão reabrir então com novos rostos, com novas exposições, depois deste interregno devido à pandemia. quer dizer, não sei se pode dizer isso tal qual, porque a questão é que, por exemplo, nós não precisámos de fazer isso agora porque tínhamos feito no mês de setembro e, portanto, ainda antes porque como o nosso museu celebra o seu aniversário em setembro e nós vínhamos sentindo a necessidade de alguma novidade na exposição permanente e fizemos esse trabalho ainda no mês de setembro. E, portanto, neste momento, o que temos estado a trabalhar um bocadinho mais, e poderá ser a novidade, quer dizer, para o grande público que não veio ao museu desde o mês de setembro, teremos a nossa segunda sala, toda ela renovada, mas vamos agora valorizar também, será a novidade deste dia de reabertura que desejamos, apresentar um bocadinho em consonância com as celebrações que estão a decorrer em torno de Santo António e dos mártires de Marrocos. Vamos apresentar uma invocação, no fundo, desta temática que temos presente também no nosso museu. Mas eu agora perguntava à Sandra se estes espaços museológicos já sentem saudades dos visitantes. Eu não estou a... Luís, eu não percebi o que disseste. Era para ti, Sandra, talvez aconteceu, pronto, como acontece sempre nestas questões, dificuldades técnicas. Eu perguntava-te a ti se estes espaços museológicos já sentem saudades dos visitantes. Sentem com toda a certeza, o padre Joaquim Ganhão deverá conseguir responder a essa questão de uma forma muito mais particular, porque estes espaços vivem com e dos seus visitantes, que são as comunidades em geral, e sem essa articulação, uma parte, ou talvez a parte mais significativa da sua missão é posta em causa e, portanto, com certeza que sim, e com certeza que as iniciativas várias, digitais e online que se procuram desenvolver não se sobrepõem e não substituem de modo algum a presença dos públicos nos museus. Podemos então dizer que este tempo de paragem deu uma nova consciência aos cristãos que estes espaços, ou museus diocesanos, são importantes até para as chamadas catequeses vivas. Os museus da Igreja têm, de facto, essa como a sua primordial função e a sua missão essencial. Eu creio que, de um modo geral, este tempo tem permitido a todos nós uma maior atenção, conceder também às obras de arte e aos bens culturais da Igreja em particular uma maior atenção. Estamos mais atentos, temos porventura mais tempo, maior disponibilidade para ver, para olhar e para chegar a um objetivo que é fundamental no património da Igreja, que é interpretá-lo, entendê-lo, procurar conhecê-lo para lá da sua materialidade e da superficialidade que ele nos pode eventualmente transmitir. E, portanto, eu creio também que este período acaba por poder ser visto e entendido como uma oportunidade exatamente para mostrarmos isso mesmo aos nossos públicos e às nossas comunidades e aproveitarmos esta oportunidade exatamente para irmos ao encontro dessa que é uma tarefa fundamental e que tanto nos esforçamos cotidianamente por alcançar.
mas agora temos um público muito mais disponível, se quisermos, e muito mais propenso para absorver essa missão e essa mensagem do património. Este tempo ajudou também o visitante a educar o seu olhar e a fruir melhor e contemplar estas obras de arte. Eu não sei, Sim, não sim, sei se Joaquim. coisa quer responder. Tenho pensado nisso, mas eu acho que este tempo começou por ser um tempo de apreensão e continua, em certo sentido, de um certo medo até, o nosso confinamento. Mas neste medo e nesta apreensão aparece o desafio e os desafios, onde toda esta nossa conversa também acabam por se integrar. E neste desafio aparecem as oportunidades não só por parte, neste caso, dos museus ou das nossas atividades, digamos assim, como comunidade, mas ao mesmo tempo também oportunidades para as pessoas, para os visitantes, sejam eles membros das comunidades crentes ou não crentes, tenham, enfim, estes visitantes que continuam a ter necessidade de sair de casa e de encontrar coisas boas que preencham não apenas a sua atenção e mas também o seu conhecimento e até um certo deleite espiritual e humano. Por outro lado, este tempo também acabou por mostrar que nós, afinal de contas, temos uma grande resiliência. Nós, as nossas instituições, as nossas comunidades e, ao mesmo tempo, aquilo que temos diante de nós, porque sem esta resiliência, dificilmente nós conseguiríamos estar até aqui a conversar acerca destes assuntos. E, portanto, o que temos diante de nós é mais um desafio do que um drama. E isso aí temos de tomar a coisa por este lado, e estou certo que nós não vamos resolver esta crise com os museus, mas os nossos museus e os nossos espaços de encontro, eu posso falar de uma maneira mais direta do museu a que me sinto mais ligado, que é o Museu do Santo Santarém. É um museu que está anexo a uma catedral e é um grande monumento, que é o Colégio dos Jesuítas, e, portanto, em si é um espaço que, num tempo como o nosso, onde não podemos estar muito juntos, é um espaço onde cada um pode fazer a sua peregrinação e ir descobrir até estes espaços, que são espaços amplos, são espaços onde, em tempo de confinamentos e ao mesmo tempo de cautelas relacionais, nós podemos percorrer caminhos, porque não corremos o risco de encontrar muita gente, por um lado, infelizmente, por outro lado, neste contexto até nos dá jeito, de certo modo, por outro lado, podemos fruir também numa experiência que se calhar neste contexto nos faz falta, que é aprender o silêncio dos espaços, que nestes espaços dos museus acaba por ser um silêncio extraordinariamente preenchido. E a Sandra dizia e muito bem, preenchido com este conteúdo que o património, a mensagem que o património nos oferece, nos permite acolher e ao mesmo tempo nos permite e nos consente que este conteúdo preencha a nossa atenção e até muitas dimensões da nossa vida. Sandra, quer dizer que no futuro estas visitas em massa deixarão de existir derivado a esta pandemia que afeta o mundo, e cada visitante pode estar e usufruir e até contemplar de outra forma uma peça ou uma obra de arte que está no museu. Bom, este momento que vivemos propicia naturalmente essa questão e esperamos que de futuro seria desejável que de futuro se pudesse também daqui retirar uma lição. Enfim, aquilo que irá acontecer, evidentemente, não podemos saber,
mas esta fruição específica do património da Igreja é também um esforço que muitas dioceses têm feito, e têm feito nomeadamente junto de públicos que vão para lá das comunidades cristãs, designadamente, junto do turismo, junto de, enfim, visitantes que por mera fruição cultural vão a muitos dos nossos espaços. E, portanto, evidentemente que toda esta experiência certamente vai dar um contributo para o futuro, porque nós hoje somos obrigados a equacionar estas grandes enchentes no património, somos obrigados a pensar circuitos de visita, somos obrigados a ponderar o modo como ele é fruído, na verdade, e eu creio que daqui se poderão retirar, de facto, algumas lições a aplicar noutros moldes, naturalmente, num futuro próximo. Visitas então mais seletivas e mais demoradas. Preferencialmente, sim, sem dúvida, e sobretudo mais aprofundadas naquilo que é a leitura e a interpretação, ainda ao encontro de abordagens que são cada vez mais importantes e que todos nós consideramos, mas que nem sempre no domínio, por exemplo, do turismo são totalmente consideradas, que entram nos campos da iconografia, que procuram explorar a mensagem intrínseca das obras de arte, justamente com recurso a essas ferramentas, sem complexificar a visita, naturalmente, mas dando conta daquela que é verdadeiramente a especificidade, a narrativa que aquele património nos oferece e que é uma narrativa cristã, evidentemente, e que vai ao encontro justamente de todas estas questões. Padre Joaquim Gagnon, nestes últimos tempos podemos dizer que os cristãos adquiriram essa narrativa. Sim, mas ainda assim eu subscrevo tudo o que temos estado aqui a conversar, mas ainda assim eu penso que a questão, nós não fomos destinados à pandemia e, portanto, temos de acreditar que o momento que estamos a viver é transitório e é desejável que seja transitório, ainda que tenhamos de colher daqui as lições necessárias para o futuro, e penso que houve aqui muitos desafios que nos últimos 2 meses se nos colocam e que vão transformar muito do nosso dia-a-dia e da nossa postura em relação, seja aquilo que for das nossas missões, quer as missões mais específicas, quer as nossas missões comuns. Agora, que de facto aprendemos e temos de aprender com esta realidade que estamos a viver, mas ao mesmo tempo encará-la no horizonte da esperança e da superação, porque eu penso que voltaremos a ter os museus com a possibilidade de visitas de grupos numerosos, voltaremos a ter a possibilidade de estar juntos, enfim, pelo menos, idealmente. E preferível sem máscaras e sem viseiras. Sim, sem máscaras e sem viseiras, enquanto for necessário é bom que as usemos. E é uma das coisas que de facto, olhem, agora vamos ter de pensar e imediatamente para esta abertura dos museus, é ter todos estes cuidados de saúde que não podemos descurar, não é? E por sermos museus da Igreja, até penso que devemos dar, como temos dado nestas crises todas, desde o dia 13 de março, que demos este testemunho também à sociedade de que tivemos na primeira linha das cautelas e das precauções todas em relação a esta pandemia. Sandra Costa Saldanha, este secretariado que diriges vai lançar algumas normas específicas para os tempos vindouros, para este futuro, visto que este futuro vai ser diferente? Curiosamente, estão a ser preparadas algumas orientações dentro desta matéria dos bens culturais da Igreja, mas que não resultam desta situação de pandemia em que nos encontramos, mas que na verdade, enfim, acabam por
surgir num tempo muito oportuno, orientações ligadas às questões das práticas de conservação preventiva e que estão justamente agora a ser preparadas. É um dos tais trabalhos de bastidores que tem vindo a ser feito e desenvolvido, com a colaboração de vários especialistas nestas áreas e matérias da conservação preventiva, e que pretendem ser orientações estas que pretendem ser justamente um serviço que se presta às dioceses, às comunidades, de um modo geral, nesta área da conservação preventiva. Inventariação, conservação e vou acrescentar outro termo, aquisição. Os museus da Igreja estão preparados para adquirir novas obras que acham ou que achem que são importantes para o espólio desse espaço? No nosso caso, nós neste momento, a Sandra falou de uma coisa muito importante, mais do que adquirir obras de arte, precisamos de cuidar das que temos e, portanto, efetivamente que há uma coisa ou outra que também temos adquirido. E sobre, no caso do Museu Diocesano de Santarém, temos tido a graça ou a sorte, não sei bem, as duas coisas, de termos algumas doações significativas de obras de arte, quer no âmbito das obras de arte, quer no âmbito também da questão das bibliotecas. Estamos neste momento, um dos trabalhos que temos estado a fazer nestes últimos 2 meses é o tratamento de uma biblioteca que nos foi oferecida e que estamos a instalar também na nossa casa. E, portanto, neste sentido, sim. Agora, este trabalho que a Sandra falou e que é fundamental e que nunca podemos deixar de referir quando falamos de museus e de bens culturais da Igreja, que é a questão da inventariação, que é um trabalho que, no caso da nossa realidade da Diocese de Santarém, foi um trabalho que foi propulsor, no fundo, de tudo o que se seguiu e que acabou neste Museu Diocesano, mas é um trabalho que não está ainda sequer a meio, mas que estamos a continuar e que é fundamental que se continue e onde não começou que comece, porque se queremos preservar o património temos de o conhecer e conhecer para o podermos amar e desse modo o podermos preservar e o podermos, digamos assim, fruir no sentido não apenas da dimensão primeira para que ele foi criado, que foi para o culto divino, a maior parte dele, e nesse sentido acaba por ser um instrumento catequético, ou se quiser, de evangelização muito importante, mas ao mesmo tempo é uma ponte, se quiser, de diálogo entre aquilo que é hoje a comunidade e o mundo em que nós estamos. O tempo está a terminar. Eu, mesmo para terminar, e queria perguntar isto à Sandra, o projeto Tesauros, no fundo é mesmo isto, é colocar em prática esta inventariação e esta conservação. O projeto Tesauros vem exatamente ao encontro do que o padre Joaquim Ganhão acabou de sublinhar, mas aquilo que pretende fundamentalmente é dar uma maior visibilidade a algum desse património que já está inventariado. Eu queria agradecer à Sandra Costa Saldanha e ao padre Joaquim Ganhão por esta explicação para este Dia Internacional dos Museus. Muito obrigado e até à próxima.